Boa noite, queridos amigos e internautas, e principalmente você, corretor de seguros, que nos acompanha todas as quartas-feiras, aqui direto dos estúdios da Exclusiva FM São Paulo. Está começando mais um programa profissional de seguros. Eu sou o Fábio Sorola e, como sempre, estou muito bem acompanhado do meu lado direito. Claro, não é o Marcelo Taz, mas sim o meu querido amigo Marcelo Brancati. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a toda a nossa audiência, sempre crescente. Mais um dia de muita chuva aqui em São Paulo, mas estamos presentes e muito empolgados com a nossa convidada e com o tema que nós vamos tratar hoje, Fábio. Tenho certeza disso, seu Marcelo Brancati. Aliás, qual é o tema de hoje, Marcelo? Olha, hoje nós vamos falar de um tema cerebral. Opa! Um tema que seria assim uma mente brilhante, igual a sua. Uma mente brilhante. Mas eu vou, antes de falar da gente falar do tema, agradecer aos nossos apoiadores, a B&B Comunicação, a Mega Luz e a Up Road Contabilidade, que estão sempre com a gente aqui, trazendo a colaboração, a contribuição, com muito valor para o nosso programa. Um grande abraço para a Bruna, que esteve aqui com a gente na semana passada, né? O Everton da Up Road e o Brunão da B&B Comunicações. Um grande abraço para vocês todos. Isso aí. E quem ainda não teve a oportunidade de seguir nossa página, Facebook e Instagram, Profissional de Seguros Oficial, ok? Não deixa de acompanhar a página, inclusive os conteúdos anteriores, sempre de elevada qualidade. Bom, hoje nós temos aqui, eu vou fazer uma breve apresentação da nossa convidada, com muito orgulho, a Regina Monge. A Regina ela é CEO da Vertis Intelligence, a primeira consultoria a trabalhar com neurobranding para impulsionar resultados de negócio. Presidente na neurobusiness.org, plataforma de inspiração e educação. Ela é responsável também pela organização do Neurobusiness Summit, o mais completo evento da América Latina sobre inovação, comportamento e tecnologia para transformar os negócios. É diretora de marketing digital na ABCom, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Regina é pós-graduada em Neuromarketing e Neuroestratégia pelo ISG, Business e Economics School. Com MBA em Marketing pela SPM, extensão em História e Linguagem do Cinema e de Televisão pela PUC, é graduada em Comunicação Social pela Embi Morumbi. Pouca coisa, hein, Fábio? Mulher fera, meu. Poderosa. E para começar, já vou fazer aqui uma breve introdução para a gente entrar no tema. Perfeito. Ok? As marcas que conectam emocionalmente constroem a memória e mantêm-se viva no cérebro das pessoas. Entender como se constrói memória é ter a chave para impulsionar os resultados de uma marca. O ser humano constrói a imagem de uma marca a partir dos processos que são realizados no nosso cérebro. Não se trata de vender, trata-se de construir uma imagem de marca que seja capaz de viver no cérebro das pessoas de maneira sustentável e coerente. As empresas que estão impiedosamente focadas apenas nos ganhos financeiros serão deixadas de lado. Esse é parte do texto do e-book da Vertis Intelligence que a própria Regina construiu esse material, ok? Então, Regina, para começar, o que é neurobranding e por que devemos aprender sobre isso? Seja bem-vinda, Regina. Obrigada, Fábio. Obrigada, Marcelo. Boa noite aí a todos o pessoal que está ouvindo, profissional de seguro. É um prazer imenso estar aqui. Marcelo, tivemos a oportunidade de nos conhecermos, né, Marcelo? E se apaixonou pelo tema como eu. Sim, sem dúvida. Bom, por que temos que adotar o tema neurobranding? É isso? É isso aí. Então, vamos lá. Primeiro porque, assim, construir marca é uma questão de sobrevivência para qualquer empresa. Para nós, como profissionais ou como empresa. E antes, Marcelo, as empresas, elas foram constituídas, elas ganharam, né, mercado, principalmente mercado brasileiro, porque o nosso mercado territorialmente é gigante. Então, como que essas marcas se fortaleceram? Por carência do mercado, por necessidade, por falta de concorrência, e aos poucos elas foram crescendo. Mas hoje vivemos uma revolução, ou seja, essa revolução digital, que vai transformar a forma como as empresas fazem negócio totalmente, ou seja, é um jogo novo. Então, produto, serviço,
virou commodity. E o que sobra para nós, como empresas ou como profissionais? Sobra a marca. Marca em inglês, brand, gestão da marca, branding, neurobranding, ciência junto ao branding, ciências cognitivas, entre elas a neurociência. Olha aí, Marcelo Brancati. Bom, então, diante dessa introdução, o que as marcas devem ser? Porque a gente ainda tem, talvez, aquela percepção de que marca é um logotipo, ou um nome, né, um logotipo, mas é muito mais que isso, né? O que elas devem ser dentro desse ambiente que você descreveu? Algumas empresas já trazem a marca guiando toda a gestão, toda a estratégia do negócio conduzida pela marca. Mas você colocou um ponto muito interessante, que ainda, eu não diria a maioria, mas eu diria um número bastante expressivo, enxerga a marca como identidade visual. E a identidade visual é só o elemento visual da marca, mas eu preciso ter um propósito, uma proposta de valor, e a partir daí eu consigo construir um negócio, a marca passa a guiar o negócio. Então, não importa se você é pequeno, se você é uma média empresa, se você é uma startup, se você é uma grande e já tradicional no mercado, eu preciso trazer a gestão de marca para o nível do CEO. Ok? Ou seja, e não mais embaixo de uma chavinha do marketing. Eu preciso, sim, o processo é top-down. Tá. Tiago, só aumenta um pouquinho o microfone dela, por favor. Ah, sim, tem que aumentar Está um pouquinho baixo. Por favor, obrigado. Porque aqui a gente bate papo, mas não pode ser tão fácil, né? Tem que ter empolgação aqui. Então, eu separei uma pergunta, porque ela me intrigou e eu fiquei bastante entusiasmado em trazê-la para você. Diferentes investigações têm demonstrado que a satisfação por um produto ou serviço não garante a fidelidade do cliente. Isso está no seu brilhante e-book, inclusive, que eu li com muita atenção. Mas como assim? Então, a satisfação de um produto ou serviço não garante a fidelidade do cliente? Isso não parece antagônico com o que a gente sempre aprendeu ao longo da nossa trajetória profissional, Fábio? Como é isso, Regina? Vamos imaginar num contexto, por exemplo, de um produto de consumo. Então, estamos nós todos aqui num supermercado e somos impactados por uma degustação de um produto novo. E levamos para casa por uma série de razões. Porque gostamos, porque ficamos com receio ali na hora, né, de não levar, e levamos para casa. Vamos dizer que esse produto foi para toda a família. Então, o marido, a esposa, os filhos, todo mundo se encantou por aquela marca, por aquele produto. E aí, consumiu durante dias, e daqui 15 dias ou daqui 20 dias voltamos ao supermercado. Aquele produto já não está mais ali num ponto de destaque de degustação. Ele voltou para a gôndola entre uma série de produtos similares, ok? E nós, na maior parte do tempo, estamos sendo operados por um sistema inconsciente, ou seja, de 90% a 95% das nossas ações, elas estão num nível inconsciente, num nível automático de decisão. Então, nós passaremos ali pela gôndola e automaticamente, qual é a nossa reação? Eu vou pegar aquele produto tradicional, porque aquele que eu já me relaciono com ele está na minha mente. Tá. Então, quando a gente diz, por mais que eu tenha gostado desse novo produto, por mais que eu pensei naquele momento, nossa, eu não vou trocá-lo por mais nada, eu ainda não tenho esse registro na minha mente, no meu cérebro. Eu vou precisar experimentá-lo mais vezes. Então, esse é o processo. Deu para entender? Sim. E isso é válido para qualquer produto, para qualquer serviço, para uma troca, por exemplo, né? Vamos trazer um pouquinho, talvez, para o mercado de seguros. Às vezes você tem aquela relação com uma marca, como é que você vai trocar isso? Então, por isso que eu preciso de proposta de valor, eu preciso da experiência com a marca, ou seja, eu tenho uma série de fatores para essa construção de memória e estar vivo. Sem isso, foi só aquela experiência e eu não tenho essa marca na mente. Então quer dizer que a mente é o que a gente busca quando a gente compra alguma coisa? Porque existe uma espécie de uma programação que, pelo que eu estou entendendo, a nossa mente ela vai buscar o caminho mais rápido, que vai gastar menos energia. Para a gente é uma espécie de proteção, que é uma pergunta para você, tá? A gente está buscando sempre o caminho mais fácil, aquele que vai fazer com que a gente gaste menos tempo, menos energia. Como que funciona a mente do comprador no final das contas? Primeiro a gente tem que considerar
que um ponto que você colocou, sim, o nosso cérebro, ele consome muita energia, ele gasta muita energia. Então, a economia de energia, ela faz parte. Mas, mais que isso, você tem que entender que, assim, durante a sua vida, a sua experiência com seus pais, depois com a sua esposa, com os seus filhos, ou seja, você foi adquirindo hábitos, você traz crenças, você traz uma série de coisas que influenciam a sua decisão. Então, não necessariamente você vai consumir algo especificamente só pelos atributos do produto. Tem uma relação emocional aí. Esse é o ponto. Eu preciso da experiência. Essa experiência ela tem que conectar as minhas emoções, mas não só pela comunicação. Tem que fazer sentido isso. E a partir daí eu começo a esse processo de mudança ou construção de memória de marca. Aí a gente pode dizer, você estava falando, você estava me lembrando uma coisa. Por exemplo, como nós homens, vamos comprar uma Gillette. E Gillette, o certo é uma lâmina de barbear, né? Não é Gillette, né? Mas nós chamamos de Gillette. Associamos ao nome da empresa com o produto que ela fabrica, que é a lâmina de barbear. Isso tem muito a ver, então. É porque você começa a associar algumas coisas, fala, não, e outras que falam assim, não, no caso ainda da lâmina existem várias lâminas de barbear hoje. Mas você vai não, eu vou comprar uma Gillette. Isso é muito interessante porque na realidade assim, né, a marca, né, você acaba identificando o produto pela marca. A gente tem alguns casos, isso é muito forte, isso é uma coisa assim, vamos dizer assim, ela chega a ser rara na comparação com o todo. Tá. Mas nós temos com a Xerox, que o correto é uma copiadora, sim, né? E a marca ela acabou virando da categoria. Então, sim, Gillette está muito viva, mas hoje, se você considerar isso que é o importante, nós estamos, pela primeira vez na história, com 5 gerações convivendo em consumo. Então, você traz a questão da Gillette, porque você foi impactado massivamente ao longo do tempo, e para você, Gillette, né, você já não enxerga isso como uma lâmina de barbear produto. Mas se você pegar a geração mais jovem, que não teve esse histórico com a marca, provavelmente ele não tem essa mesma percepção. E aí é onde as marcas que estão há mais tempo no mercado, elas foram consolidadas, mas isso não significa que elas vão imperar por muito tempo, porque esse convívio da nova geração, ele está buscando outras questões. Exemplo disso, as próprias sandálias havaianas, né? As próprias você sandálias quando havaianas. Quando era molequinho, a havaiana era o chinelo do dia a dia, né? E hoje já é um produto de grife. Naquele contexto, a Havaianas era um chinelo para o trabalhador, né? Sim. Ela era um produto acessível, barato, durável. E quando a Havaiana se reinventa, isso já faz muito tempo, né? Ela passa a ser um produto de moda. Hoje você tem lojas fora do país, sim, hoje a Havaiana lança, né? E a gente continua assim. Só que hoje você consome várias. Você tem várias Havaianas pelo estilo, pela moda, tanto a mulher mais, mas o homem também tem bastante opções, né? Hoje já não é um chinelo para uma necessidade que lá atrás... Marcelo mesmo tem uma com pedrinhas de diamante. Aí. Pagou $180 mil. Então, colorida. Né, Marcelo? Opa. Deixa eu chamar um recadinho da Bruna. Opa, vamos lá. Bruna tem um recado pra gente. Tiago, solta aí, por favor. Tá bom, ainda não tá no ponto? Então vamos lá, você quer fazer uma pergunta para ela? Daqui a pouco a gente solta o recadinho dela. Regina, muito se fala que as pessoas compram por emoção e justificam o que compram pela razão. Qual que é a diferença entre emoção e sentimento? E, na tua opinião, de fato nós compramos por emoção? E quais seriam essas principais emoções, se for o caso? Nossa, ele fez uma pergunta assim com 10 perguntas dentro dela, né? Vamos... Regina, ele passou o final de semana estudando como é que ele fazia. Não, eu tô vendo. Ele falou assim para mim, eu separei umas perguntas para a Regina, mas pensei que eram os cálculos de Albert Einstein, entendeu? A gente tem mas tudo isso aqui é pergunta? Ele falou, é pergunta. Se ela autorizar, a gente tem que colocar o link do e-book dela sobre esse tema, que é fantástico. Legal. Então, vamos lá. Você perguntou se nós compramos por emoção. Primeiro, você perguntou a diferença entre emoção e sentimento, né? Isso. Então, a emoção, ela acontece na mente. Então, a emoção é mental.
E a partir do momento que isso acontece na sua mente, você traz, então, esta emoção para o corpo, na forma do sentimento. Ok? E se nós compramos por emoção, o tempo todo, né? E é tão interessante porque, por exemplo, aonde que a neurociência entra nessa questão? Se nós estivermos num grupo, aqui, por exemplo, né? Em entrevista, se eu pergunto algo a você, você já vai trazer o teu racional, ou seja, o teu sistema 2, né? O cérebro tem não vamos entrar nisso, que é um tanto complexo, mas ele se divide em sistema 1, que é o automático, e sistema 2, que é o racional, resumidamente. E qualquer coisa que eu pergunte para você, você vai trazer o teu racional como resposta, mesmo que aquilo não seja verdadeiro, porque nós consumidores a gente mente, né? Então, seres humanos, a gente mente, então a gente tem que conviver com isso. Mentimos pela nossa proteção, pela nossa sobrevivência. E quando a neurociência ela vai pegar a tua resposta numa pesquisa, e eu estou falando neurociência com equipamentos, antes que você traga isso para o racional, ou seja, é aquilo que está ainda na sua mente. E aí a resposta ela é mais assertiva, ela é mais direta, porque ela não passou pelo seu sistema racional, ok? E se eu estou o tempo todo, ou de 90% a 95%, num sistema inconsciente, onde eu tenho minhas crenças, minhas emoções, né, tudo o meio ambiente, eu não tenho tempo e eu estou sempre me protegendo, então eu sou impactada por aquela emoção. E as emoções básicas, alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, enfim, uma série delas que elas me impactam. Então, assim, o nosso consumo ele se dá num nível inconsciente pelo teu repertório, pelo teu histórico, pelas tuas memórias. Não sei se eu respondi, espero Perfeito. que sim. Então, na verdade, para a gente conseguir construir uma marca que impacte na emoção, então o propósito da marca para gerar vendas, vamos dizer de forma resumida, a gente precisa trabalhar, atingir as emoções, justamente para captar o interesse, com base em cutucar essas emoções para fazer com que as pessoas prestem atenção. É mais ou menos isso ou não? Um pouquinho mais complexo que isso. Então, vamos entender assim. Como marca, seja você uma empresa, né, de seguro, um corretor, e você tem a tua empresa, primeiro você tem que ter um propósito claro de marca. Eu, marca, existo para quê? Ok? Não só vender seguro. Eu tenho que encontrar esse propósito. E eu tenho que entregar para o meu consumidor um valor percebido, uma proposta de valor. Então, não é você que se diz, eu, empresa, né, eu, marca, sou isso. Na realidade, o processo é eu, consumidor, vou perceber se existe uma proposta de valor na sua marca. Se não, eu caio na disputa de preço. Preço, 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 Sim. preço. E Sim. nenhuma empresa vai sobreviver só disputando preço. Então, esse é o ponto. Primeiro, como que eu crio essa proposta de valor? Se eu tenho proposta de valor, eu consigo comunicar, eu consigo vender por uma margem maior. Então, não adianta você simplesmente, eu vou colocar uma comunicação com emoção que não conversa com o meu propósito de marca, que não conversa com o meu negócio, com o meu business e querer vender. Ok? Agora, se eu tenho essa estratégia, se eu tenho essa direção, eu consigo, aí sim, por meio das minhas ações de comunicação e marketing, criar conexões emocionais. Mas se eu não tenho algo diferente aqui, eu sou só mais um. E eu não vou conseguir fazer essa ponte. Deu para entender? Marcelo Brancati, por falar em marca, agora sim acho que o recadinho da Bruna já está na agulha. Tiaguinho, pode soltar. A Mega Luz vai começar 2020 transformada. Estamos preparando para você, líder de corretora, um programa que vai mudar completamente a sua visão sobre o seu negócio.
Serão 2 dias de imersão por seu desenvolvimento e capacitação profissional por meio de uma metodologia comprovada. Muitos clientes nos procuram porque se sentem perdidos ou estagnados para planejar ou executar a sua estratégia de negócio. Neste programa, vamos te preparar para definir e conquistar objetivos específicos, desenvolver competências, obter uma liderança efetiva, disseminar essa cultura no teu ambiente de trabalho e construir, a partir da liderança, um modelo ideal de corretora. Os participantes receberão certificados e terão a oportunidade de obter um desenvolvimento contínuo junto com o nosso time. As inscrições para 2020 já estão abertas e as vagas são limitadas. Acesse o site e inscreva-se já! Recado da Bruna Garcia, da Mega Luz. Aliás, né, Marcelo, ela esteve aqui na semana passada e ela está preparando o PAX, né, que é um programa de alta performance para corretor de seguros, que vai acontecer no dia 22 e 23 de maio aqui em São Paulo. Aliás, ela cedeu para o programa profissional de seguros um voucher, né, que nós vamos depois colocar as regras aí que nós vamos sortear. Mas eu vou colocar depois o link nas nossas páginas para vocês darem uma olhada. Não perca essa grande oportunidade. Tá? Muito bem. Marcelo, e aproveitando aqui, vou dar uma passeada aqui nas nossas redes sociais. Já tem muita pergunta aqui. Você que está chegando agora, nós estamos batendo um papo aqui com a Regina Monge. Nós estamos falando de neurobranding, né? Neuromarketing é uma outra coisa. Aqui eu quero mandar um abraço para o Marco Zotelli, meu grande amigo. Ele está falando que você é um homem de garbo e elegância, Marcelo Brancati. Verdade, será que vocês não foram separados na maternidade? Não, porque está meio parecido com você. Um forte abraço para ele, hein? Aí, Marco, muito tá justo elogio. Meu querido Amaral, boa noite, Amaral. Grande abraço para você, meu amigo. Temos aqui o Paulo Dias, também está mandando um abraço. O Everton, da Uphold. O João Augusto. O Paulo de Tarso, grande abraço para o Paulo. Aliás, ontem, Marcelo, eu estive no evento da UCS. E estava junto com o Amaral, com o Paulo. Aliás, batemos um papo. Ele vai estar aqui com a gente no próximo mês também. E eles levaram um palestrante, o Hilário, o doutor Hilário. Nós falamos sobre planejamento de aposentadoria. Foi muito bacana, viu, Marcelo? Legal. Você, corretor, que não conhece o trabalho da UCS, procura entender um pouquinho. E nesse momento de grande turbulência que nós estamos passando no mercado, faz todo sentido a gente caminhar junto. E realmente lá tem um trabalho bem diferenciado. Então, um grande abraço para toda a diretoria, Ezaqueu, Celso, Morales, Kátia, todo mundo que me acolheu com muito carinho ontem lá na UCS. Um grande abraço para vocês todos. Vamos lá, Marcelo, você ia fazer uma pergunta para ela, depois eu entro com outra pergunta aqui do ouvinte. Eu queria... A boa parte de nossa audiência aqui são pequenos empresários, existem funcionários de seguradora, de corretoras também, mas para quem está começando, precisa criar um bom posicionamento de marca, atrativo, né? Levando-se em conta esses conceitos que você colocou. É possível construir esse posicionamento diferenciado com pouco investimento? Bom, primeiro, eu acho que um dos Paulos que você leu é um Paulo amigo meu aí, que ele falou que estaria assistindo, e eu falei que mandaria um beijo para ele ao vivo aqui. Então, Paulo, valeu. Marcelo, é importante a gente entender o seguinte. Eu vim para cá pensando em algo para falar para os corretores, né? Pela minha experiência, tá? Eu como consumidora. Então, eu tenho um corretor que, um pouco antes de vencer a minha apólice, ele me manda lá uma cotação. No meu caso específico, é assim, 3, máximo 4 dias antes do vencimento. Dezembro, quase dia 20, 21 é que vence, ou seja, eu estou pensando ali naqueles dias, né, do Natal, do Ano Novo. E eu não tenho muita opção, porque está muito em cima e o momento seguinte me impacta. Mas eu fiquei pensando, como que o corretor se reinventa nesse contexto da transformação digital? Como que ele se reinventa nesse mercado que, por um lado, se a gente acompanhar o que Uber surge, Airbnb surge, para tirar o intermediário, né? E o corretor, eu entendo que ele é um meio, né? Ele é um intermediário. Como que eu crio uma proposta de valor desse serviço? E aí é importante a gente entender dentro desse contexto que quem está ganhando força hoje
é a ponta. Então, a gente diz o poder das pontas. E o que é a ponta? A ponta somos nós, consumidores, ok? Que preciso de um serviço, no caso, seguro, e o corretor, que é o meio de ligação entre, né, o serviço do seguro e eu, consumidor, como que ele pode criar algo além da venda do seguro? Ou seja, além dele me entregar ali a opção na véspera de eu ter que fechar aquilo. E se ele precisa me encantar, ele precisa entregar mais que isso. Então, por exemplo, vamos imaginar, eu tenho hoje uma opção de seguro que pode me dar benefício em estacionamento, benefício em cinema, né? Hoje as marcas estão muito ligadas a cinemas, enfim, e outras tantos que vocês sabem muito melhor do que eu. Eu, por exemplo, Regina, eu sou cinéfila, então para mim cinema é algo relevante. Estacionamento. Agora, como que você começa a olhar para a persona Regina, e dentro, como a persona Regina, existe mais uma infinidade de pessoas com comportamentos similares, é isso que a gente precisa entender. E a partir do momento que ele entende isso, ele define, então, esse grupo de pessoas que têm comportamentos iguais a mim, e ele começa a entregar aquela renovação dentre as existentes no mercado, mas que faça sentido para mim. Eu, uma vez, troquei de seguro e o meu argumento era, não, mas eu gosto dessa marca porque, nossa, ela tem bastante estacionamento, isso facilita a minha vida. E o corretor disse, mas essa também tem. Eu falei, então tá. Então tem uma diferença de preço, eu troquei. Só que a minha experiência nova com essa marca foi que, na realidade, eram poucos estacionamentos. Né? Ou seja, eu não tinha aquela experiência, mas eu tive que conviver com aquele período. E, às vezes, não é aquela diferença de preço que vai fazer a minha escolha. Sim. Mas se ele trouxesse, olha, você tem o seu perfil para você estacionar, ele vai ter que monitorar isso de alguma forma. Tá bom? Então, eu preciso entregar mais do que simplesmente ser um intermediário da venda da apólice. Isso, assim, esse modelo ele está bastante ameaçado, vamos dizer assim. E não só em seguros, né? Não só em seguros, todos. O consumidor tem acesso a mais informações, ele está se preparando melhor e ele tem mais poder e por conta disso também esse intermediário ele tem que gerar valor. Hoje os futuristas eles dizem assim, a uberização ela virá para a indústria, ela virá para as empresas de serviço. Mas não existe um modelo pronto. Então eu falo assim, eu vou me espelhar no modelo do Uber, vou trazer para a minha empresa, seja ela pequena, média ou grande, e a partir daí eu vou conseguir me reinventar. Não, eu vou ter que olhar para o meu negócio, isso dói, olhar para o próprio negócio dói, entender que eu não estou entregando aquilo que as pontas agora estão exigindo, e fazer essa transformação, eu vou olhar e vou pensar assim, nossa, mas eu vou gastar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou passar mais horas, ou seja, a minha atividade num momento difícil, ela vai ficar muito mais árdua. Se eu tiver uma visão a curto prazo, sim, ela vai ficar, ela já está. Mas se eu conseguir ter uma visão a médio e longo prazo e entender que isso fará uma grande diferença, então eu consigo enxergar um pouco além e falar, vai valer a pena. E lá na frente eu vou colher. E sobre isso que você está falando, o Kleber de Paula, que já esteve aqui no programa com a gente, um grande abraço para você, Kleber. Ele está dizendo o seguinte, ótimo tema. Precisamos ter controle sobre nossas emoções e entender como cativar o cliente e emocioná-lo. É mais do que cativar, né? Aí é uma frase legal, né? O Pequeno Príncipe, né? Mas eu acho que a palavra é encantar. Eu preciso encantar. E talvez... Vamos pegar o exemplo do Uber. Em algum momento, aí não é falando... Né? É só um contexto, ficar claro isso. Mas em algum momento, vocês pegaram táxis durante a vida. Em algum momento, o serviço do táxi nos encantava? Era frio. Né? Era frio, relativamente caro. De repente vem o Uber, que no começo ele encanta. Ele encanta com a água, com a bala, com a conversa, o preço cai. Sim. Então, ou seja, você muda isso. Hoje, os táxis estão... Ou seja, toda a profissão vai passar por isso. Esse é o ponto importante, entender o seguinte, como que eu encanto? Então, dentro da especialização, né, de seguros, do profissional...
ele vai ter que olhar para isso e falar assim, não sou mais simplesmente uma cotação de apólice e aqui está o meu papel e o meu comissionamento. Como é que eu posso encantar esse cliente para não só ele continuar fiel a mim, mas que ele indique? O boca a boca nunca foi tão importante, porque hoje o boca a boca ele se estende pelas redes sociais. E aí ele exponencializa. Entendeu? Então, como que eu, profissional de seguro, tenho que olhar agora primeiro para uma pessoa? E essa pessoa tem as necessidades, tem as emoções, e como eu me relaciono com ela? E no caso do corretor é muito interessante, porque embora nós, todos PJs, né, Marcelo? Temos uma empresa constituída, mas a nossa imagem está muito atrelada a isso. É muito comum dele falar, eu não faço meu seguro no Doutores do Seguro, eu faço com o Marcelo Brancati. Sim. Né? A imagem ainda fica muito forte. Né? Porque talvez, Fábio, em cima disso que você está falando, eu acho, e essa descrição que a Regina colocou, existe um certo paradigma no mercado que ele parte da perspectiva do produto para o cliente e não do cliente para o produto. O mercado se posiciona como você descreveu. O corretor faz a cotação do produto, apresenta cenários de preço, independente das características, das percepções, dos valores, das características, dos sonhos, das dores, dos problemas, das expectativas. Então, é mais ou menos linear, é uma oferta linear para um público geral que tem particularidades. O que você está colocando talvez seja inverter o processo, construir a oferta baseada nas características das pessoas e das suas expectativas, sonhos, anseios, e de modo a fazer sentido para ela aquela oferta. É isso? É isso. E que ela entenda que aquela oferta tem algo a mais. E eu, corretor, por exemplo, né, me colocando no lugar do profissional, eu então tenho que conversar mais com o Marcelo. Eu tenho que entender quais são os hábitos do Marcelo, o que o Marcelo gosta. Verdade. E aí eu preciso me relacionar com você. Só nesse momento eu já estou colocando emoção aqui. Sim. Então, e aí, a partir do momento que eu crio um personagem, uma persona Marcelo, eu entendo que existem diversos Marcelos. E aqui sim, então, eu começo a trabalhar isso como o meu avatar, a minha persona. Perfeito. E na prática, a gente precisaria basicamente de uma ferramenta vamos dizer, ferramentas como o BI, CRM. CRM é fundamental, né? Já é fundamental e já ajudaria a gente já a se ajudaria. Né? E às vezes você pode, então, respondendo aquela tua pergunta também anterior, mas e se eu sou alguém que estou começando, eu não tenho recursos? Hoje existem tantas ferramentas disponíveis gratuitas, ou você pode fazer isso até numa planilha de Excel, ou seja, mais rudimentar. Mas é entender que eu preciso coletar esses dados, eu preciso me relacionar com com esse consumidor como um ser humano, como uma pessoa. Eu sempre digo assim, precisamos gostar de gente. É verdade. A ferramenta ela ajuda, né? Existem várias ferramentas no mercado hoje de gestão muito boas, mas você precisa alimentar essas ferramentas, né? Porque sozinha ela também não funciona. Regina, deixa eu chamar um recado do Everton Rocha. A gente já vai voltar com outra perguntinha que eu tenho aqui, tá? Solta aí, Thiago. O que a gente vê é o corretor de seguros que ele fazer a cotação do automóvel diretamente do multicálculo, sem preencher nenhum tipo de formulário de perfil de cliente antes. E por que isso é um erro? Você pode até achar que você está tendo um ganho de produtividade já preenchendo direto no multicálculo. Mas aí você está pulando uma etapa muito importante, que é qualificar o seu cliente. Ou seja, quando você preenche lá no multicálculo, você despreza informações tais como qual a profissão que o seu cliente tem, se ele tem filhos menores de 18 anos, se ele é empresário e tem empresa, se os funcionários dele têm convênio ou não, se a casa que ele trabalha é alugada ou não. Ou seja, você só está preocupado em preencher informações para fazer a cotação do veículo e despreza saber quais outras oportunidades de venda cruzada você pode ter. Pense nisso para que você não perca a oportunidade de vendas. Abraço. Tchau.
Isso mesmo, Everton. Faz todo sentido o que nós estamos tratando aqui na mesa. E, aliás, ele tá aqui com a gente e está mandando uma pergunta para você, Regina. Estou fazendo um curso de copywriting que ensina a construir textos vencedores para vídeos, que falam com o subconsciente do cliente. A ideia é falar 95% do tempo com o subconsciente e só 5% para o cara achar que ele está no controle. Esse é o caminho? Boa pergunta. Qual que é o nome? Repete. Everton, grande Everton. parceiro nosso. Grande abraço, Everton. Tudo bem, Everton? Bom, o Everton está fazendo um curso de copywriter, que é uma forma, né, persuasiva de escrita. Mas eu vou só dar um alerta a ele que, primeiro, olhe para a empresa dele, né, que eu imagino ele é um corretor. Contador. Olhe para a empresa dele, para os clientes dele e entenda o seguinte: o texto persuasivo, ou seja, o texto escrito em copy funciona? Funciona. Mas faz sentido com a minha marca? E não simplesmente ele pegar as dicas e os modelos e tentar essa persuasão sem conexão com a marca. Aí ele vai ter desperdício, tá bom? Mas, se ele já tem um negócio estabelecido, uma marca com propósito claro, e ele usar a técnica do copy para melhorar a comunicação dele, para melhorar os textos dele no ambiente digital, no ambiente off, não importa, ou seja, a técnica em si, ela funciona, ok? Mas muito cuidado em simplesmente achar que o copy vai resolver uma série de questões que ele tem que olhar um pouquinho para trás no contexto da empresa dele. Não se iluda que o copy por si só já vai se não fizer sentido com como a marca dele é percebida. E essa questão dos 95% é do subconsciente, os 5% é isso? Isso aí mesmo. 95% no subconsciente. É que, na realidade, lembra que nós comentamos em algum momento que nós, seres humanos, estamos, na maior parte do tempo, operando em 90%, 95% num nível inconsciente? Então, o que ele está querendo dizer é que, da forma como ele vai trabalhar os textos dele, ele vai pegar exatamente esta parte inconsciente. Que é aquela que está atrelada aos nossos instintos, às nossas emoções. Perfeito. Isso aí, eu quero mandar um abraço para o Pércio, que está nos acompanhando aqui também. E um abraço também para a Gisele Lima, ela está diretamente de Portugal nos assistindo, tá? Poxa, que legal. Opa, muito legal. Fala aí, Marcelo. Tem uma pergunta aqui que eu também fiquei bastante intrigado, que você já fez uma citação, mas eu queria voltar um pouco nessa questão. Nós estamos passando por uma mudança cognitiva, né? Que essa mudança cognitiva ela está trazendo transformações de padrões de conduta, não só de consumidor, mas em geral na sociedade, né? Então, você fez uma afirmação no teu livro que você diz o seguinte: a mudança é que nós passamos por essa mudança cognitiva que transformará completamente a sociedade e a forma das empresas fazerem negócios. Quando a gente traz essa afirmação para o ambiente de seguros, que é um produto tangível, né? Talvez complique até um pouco mais, o que você quer dizer com essa mudança cognitiva que vai transformar completamente a realidade dos negócios? Eu sabia que você ia me perguntar isso no nosso papo no telefone. Vamos lá. Bom, primeiro, assim, todos nós, ou pelo menos nós aqui, né, e mais quem está nos ouvindo, tem ciência que estamos numa mudança. Esse é o primeiro ponto, né? Identificar que estamos em um período de mudança. E esse período de mudança, ele, primeiro, eu sempre gosto de fazer esse parênteses. Legal que estamos vivos nesse período de mudança, porque eu gosto de enxergar o copo cheio. Ou seja, quando você tem isso, você tem oportunidades. Mas, em geral, nós que procrastinamos, nós que temos hábitos, a gente não gosta de mudar e a gente tem a tendência de ver o copo vazio. Então, primeiro que aí a gente já tem que virar uma chavinha de mindset. E essa transformação digital, nós temos referência na história de momentos similares, ok? Que é na invenção do motor a vapor, na invenção da energia elétrica e na invenção da imprensa dos tipos móveis. E agora, com o digital. Toda vez que acontece isso, muda-se
a economia, muda-se uma série de cenários. Só que, quando acontece isso, primeiro, a gente teve um salto populacional muito rápido, que a gente sai em poucos anos, né, entre aspas, de 3 para 7 bilhões. Toda vez que a gente tem um salto muito grande, alguns estudiosos dizem o seguinte, e aí tem pessoas pesquisando sobre isso, né, tanto os canadenses, os austríacos, dizendo o seguinte, toda vez que acontece essa ruptura, muda-se a mídia, ok? Então, o digital traz essa mudança de mídia. E aí nós temos hoje uma comunicação fragmentada. Eu posso ter um influenciador de seguros, como tem em mecânica, como tem em tantas outras, que, de repente, ele tem lá 1 milhão, 5 milhões de seguidores. E, a partir daquilo, ele passa a ser uma mídia. Só que, como esse, você tem diversas mídias, ok? Que hoje se mistura no digital e no off. Ou seja, hoje não dá para dizer assim, uma marca precisa ter presença no digital ou no off. Na realidade, como marca, é tudo junto e misturado. Então, quando eu tenho essa mudança de mídia, o que acontece? Eu tenho, então, essa revolução que ela muda o jogo. E essa mudança de jogo ela é algo assim, ó, o jogo é outro, as cartas são outras e a gente não sabe como é que começa esse jogo. E por isso que a gente vê essas mudanças. Então, pode ser que, para seguros, se já não tem, não sei, vocês aí são especialistas, mas talvez a gente vá comprar seguros por hora, por frações. Quando o carro está parado na garagem, eu não quero seguro, ele está lá protegido. Isso é uma ruptura para o negócio. Sim, já tem. Então, e cada vez vai ter mais. Agora, o ponto é assim, você tem momentos que você tem a legislação, né? Uber, quando entrou, bateu de frente, mas hoje você já tem o taxista servindo também ao Uber. Sem dúvida. Então, essas mudanças é que, quando a gente diz que a forma dos negócios serão outras, todos os negócios serão transformados. E aí você tem o fator tempo. Se eu sou uma indústria de petróleo, se eu sou uma Petrobras, a gente ainda vai consumir petróleo por um bom tempo. Então, eu tenho mais tempo para lidar, para me adaptar a esse contexto. Eu sou uma empresa de seguros. Eu tenho menos tempo, porque seguro está muito latente às transformações. Então, eu tenho menos tempo para lidar com isso, mas eu tenho que fazer. Está tão latente, Regina, que eles querem até tirar o corretor do cenário do seguro. Então, mas aí, Fábio, assim, será que eles querem tirar o corretor ou é a ponta que está cobrando isso? Ou seja, o consumidor que está cobrando isso? No atual cenário, hoje, não existe mais a figura do corretor de seguros. Nós não existimos mais. A profissão de corretor de seguros não existe. Né? Ainda tem a medida provisória está para ser voltada, mas o que tem hoje, a nossa figura não existe mais. Né? Existe um grande debate dentro desse mercado, que a gente tem acompanhado, mas ainda vai ter um desfecho aí. Então nós estamos aguardando. Mas talvez, se a gente sair do nosso mundo de seguros e ir para, por exemplo, por que nós vamos num médico? Por que a gente paga um advogado? Por que nós pagamos um engenheiro, um arquiteto? Porque esses profissionais, eles têm um conhecimento que nós não temos. Então, nós nos propomos a pagar algo porque a gente enxerga valor naquela prestação de serviço. Exatamente. Então, dentro dessa realidade, o corretor, independente da existência formal ou não, como profissão, ele vai continuar existindo se ele for capaz de gerar valor. Exato. Não é isso? Exato. Então, isso impõe o quê? Novas atitudes, novos comportamentos, estudo, aprendizado e, sobretudo, a gente se libertar de certos conceitos, paradigmas, práticas ali, que já estão estabelecidas há décadas. A gente precisa se reinventar. Eu acho que o grande ponto é você resolver um problema. E o problema não é só o seguro do carro. Eu peguei um Uber essa semana e ele vem da indústria e ele hoje está no Uber como hobby, só que ele faz o quê? Ele pega carro de advogados, de médicos e ele leva para a mecânica quando tem um problema, ele troca o óleo. Ou seja, ele está resolvendo um problema de tempo desses profissionais. Sim. E quando você enxerga valor nisso, você paga. Então, será que o corretor ele não pode se reinventar como um consultor? E esse consultor ele ir um pouco além da apólice?